Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falar de culto, falar de entrega, falar de adoração, envolve muito mais que o intelecto. Nós encontramos aqui textos apresentando o corpo, apresentando culto racional, apresentando renovação da mente, apresentando boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que Paulo está fazendo aqui? Vamos lembrar, irmãos, que do capítulo 12 em diante, Paulo ele está trazendo as implicações práticas daquilo que ele já havia ensinado até o capítulo 11. Então, o capítulo 12, ele não interrompe o que Paulo falou sobre a justificação pela fé, sobre a nova vida em Cristo, sobre o estar em Cristo, o que é nascer de novo. Tudo isso ele havia falado dos capítulos 1 ao 11, né? Da posição de Israel, no plano eterno de Deus. Então, dos capítulos 1 ao 11, Paulo vai falando desse plano de Deus, vai falando dos ensinos que ele traz para a igreja. É claro que a igreja de Roma, por exemplo, não conhecia Paulo pessoalmente, porque Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Mas Paulo tinha projetos, conhecia a igreja como missionário, como apóstolo, soube dos problemas que estava tendo também lá na igreja de Roma. Ele escreve com esse intuito de ajudá-los nessas questões que eles precisavam, principalmente nessa questão do judeu e do gentil no plano de Deus, e também como parte de um projeto maior que ele tinha, que era alcançar a Espanha. Então, Paulo era uma igreja predominantemente gentia, era uma igreja em que Paulo tinha um cuidado diferenciado, porque ele queria o apoio desta igreja exatamente para seus projetos maiores, né, que envolvia partes mais longínquas, né, da Europa, a qual ele queria alcançar. Segundo muitos estudiosos, né, ele chegou a alcançar isso. Nós não podemos afirmar com toda certeza, porque o livro de Atos termina no capítulo 28, né, e provavelmente das cartas do próprio Paulo, exceto, né, as pastorais, foi escrita tudo antes de Atos 28. O que a gente tem depois de Atos 28 em Paulo é o que ele escreve em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E ele não cita a Espanha nessas cartas. Então, nós vamos ter que basear o quê? Na tradição, né? Segundo muitos estudiosos, acreditam que Paulo alcançou, sim, pelo menos passou uma parte da vida dele lá, um pequeno período, claro, ali pregando, né, nas regiões onde hoje ficaria a Espanha. Mas aí no capítulo 12, depois dele ter ensinado sobre fé, sobre revelação de Deus, sobre salvação, sobre justificação, sobre santificação, aí aquela pergunta que a gente faz, e daí, né? E daí? E Paulo respondeu, e daí? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, o Paulo falou de tanta coisa aqui, mas como que isso implica na minha vida? Aí Paulo vai do capítulo 12 em diante fazer isso. Ele vai responder o e daí. Né? Porque a gente fala assim, olha, Jesus é bom. Aí o cara fala, mas e daí? Aí fala, mas é porque ele faz isso, ele é assim, é assim. É isso que Paulo faz. Né? Jesus veio para salvar. Aí a pessoa fala, mas e daí? Aí Paulo vai lá e explica, olha, a salvação envolve isso, 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 isso. Então Paulo responde essas questões também. E ele começa dizendo assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lembrando que ele vai remeter aqui aos cultos do Antigo Testamento. Os cultos do Antigo Testamento envolviam sacrifício. E aqui ele está dizendo assim, para nós apresentarmos a Deus em sacrifício vivo, se oferecermos a Deus em sacrifício vivo. Alguns textos usam corpos, né, a palavra vosso corpo, né? E a pergunta é, do que Paulo está falando aqui? Paulo está se referindo, gente, ao ser humano inteiro. Se em algumas versões está a palavra rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, essas traduções, elas também estão se referindo à pessoa inteira. Isso é importante. Às vezes na Bíblia, uma parte do ser humano é retratado como todo o ser humano. E aqui, todos os textos aqui se referem a todo o ser humano. Apesar de no versículo 2 estar falando de mente, ainda é todo o ser humano.
Isso é importante, porque Paulo enxerga o ser humano como um ser único. E a Bíblia apresenta o ser humano como um ser único. Não dá, irmãos, para nos enxergarmos de forma compartimentada. Platão faz isso. O Platão faz. O Platão, inclusive, ele vai dizer que a alma tem 3 partes, para vocês terem ideia. Ele desenvolve 3 partes, que é a parte concupiscível, que é a parte dos apetites, né? Tem a parte irascível, né? Que é a parte da defesa, em que a pessoa defende, e a parte intelectual, que é a parte dos governantes. Ele escreve até um livro chamado A República, em que ele desenvolve uma cidade ideal, em que ele apresenta assim, a cidade com 3 classes só, representando exatamente as 3 classes da alma que ele apresenta. A classe concupiscível, que é a classe do corpo em si, eram os trabalhadores da lavoura, né, os camponeses. Então era a classe dos camponeses, porque eles tinham que produzir, eles tinham que fazer comércio, eles tinham que fazer com que a cidade se alimentasse. Então essa é a primeira parte. Aí na segunda parte, a parte irascível, que é a parte das emoções, que é a parte da proteção, ele dizia que ficava no peito, essa parte da alma ficava no peito, e aí essa parte protegia a cidade, eram soldados. E a última parte, a intelectual, era a parte dos governantes, que para o Platão tinha que ser um rei, e esse rei tinha que predominantemente ter uma formação filosófica. Então ele dizia que o ser humano ele era separado, então só a alma tinha 3 partes, mas o homem tinha uma prisão, que era o corpo. E isso muitas vezes acabou refletindo na fé cristã. Quem nunca ouviu falar de que o corpo não serve para nada? Eu, quando era jovem, eu escutava as pessoas falando isso, mas o corpo não serve para nada. Como não serve para nada, gente? Nós não somos platônicos, nós somos de Cristo, né? A ideia platônica não é a ideia cristã. É claro que algumas coisas que o Platão escreveu, o Agostinho conseguiu resgatar e trazer uma nova interpretação para isso. E o Agostinho foi um grande pensador da fé cristã, principalmente quando o Platão dizia exatamente que o mundo das ideias, o Agostinho vai dizer, o mundo das ideias é o céu, perfeito é o céu, porque o Platão dizia que o mundo das ideias era perfeito. Agostinho fala, então ele falou do céu, porque perfeito é o céu. Né? E o mundo imperfeito seria esse aqui. Então ele acabou fazendo uma pequena adaptação, uma reinterpretação do Platão, e aí o cristianismo acabou sendo bem aceito por uma boa parte da intelectualidade do mundo antigo. Mas, irmãos, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos corpo, sim, mas ela diz também que nós somos alma e nós somos espírito. A Bíblia não diz que nós temos corpo, alma e espírito, ela diz que nós somos corpo, alma e espírito. Isso é importante ficar bem claro, porque senão nós vamos achar que são partes. Não são partes, é o todo. O ser humano ele é corpo, o ser humano ele é alma e o ser humano ele é espírito. Então quando nós adoramos a Deus, nós temos que adorar de forma completa. Eu vou adorar a Deus só com a minha intelectualidade. Não dá. Eu vou adorar a Deus só com as minhas emoções. Não dá. Eu vou adorar a Deus só com o meu corpo. Também não dá. O grande problema de muitas vezes na nossa fé é que nós queremos separar essas coisas. É claro que, em termos didáticos, nós fazemos essas análises. Aí sim, funciona. Às vezes, nós precisamos entender, né, que existem doenças que são emocionais, existem doenças que são físicas, mas tudo afeta o todo. Pode observar, tudo afeta o todo. Se você tiver um problema emocional, vai afetar o seu físico. Se você tiver um problema físico, vai afetar o seu emocional. Então, tudo está interligado um ao outro. Então, é importante ver o ser humano como esse ser completo. Corpo, alma e espírito. Então, se oferecer a Deus como sacrifício vivo, é a pessoa inteira. É a pessoa inteira. Ela precisa se entregar de forma completa a Deus. Deus não nos quer pela metade. Deus ele nos quer completos. Deus não quer uma parte da nossa vida. Ele quer a nossa vida inteira. Inclusive, quando nós usamos as expressões, Deus, ele olha para o seu coração. Quando fala do coração, já está falando da pessoa inteira ali. Ele quer a pessoa inteira. Tudo é importante para Deus. Corpo, alma e espírito.
Tudo é importante para Deus. Recentemente eu vi um comentarista de um médico que estava tentando fazer essa separação. Eu sempre falo, irmãos, quando nós vamos fazer estudos bíblicos, nós encontramos diversas outras áreas que a pessoa acaba buscando explicações bíblicas também. Qual é o grande problema? O grande problema é que ele vai trazer as categorias da ciência da qual ele faz parte e colocar na Bíblia. Nem sempre funciona. Aí esse médico fez uma separação lá entre a medula, corpo, alma. Eu não sei como que ele conseguiu fazer isso. Ele consegue fazer no campo da medicina, fica bom. Mas aqui fica difícil encaixar. Aí ele usou lá o Hebreus 4,12 como referência. Mas o Hebreus 4,12 como referência também está se referindo ao ser humano inteiro. Toda vez que se utiliza das partes, Paulo diz assim, para nós conservarmos irrepreensíveis em tudo, e sejam santificados o nosso corpo, alma e espírito. Então ele está dizendo que é para a pessoa inteira ser santificada. E aqui a mesma coisa. Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ser santo é ser separado. Nós estamos separados. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos separados do mundo. Isso já faz de nós pessoas santas. E aí nós vamos gradativamente crescendo nessa bênção que Jesus nos dá. É Jesus que vai nos santificando todos os dias. Mas isso envolve entrega. Quanto mais nós nos entregamos, mais Jesus vai nos santificando. Quanto mais nós vamos se oferecendo a Deus em sacrifício vivo, mais Ele vai trazendo santidade para a nossa vida. É Ele quem faz, através da nossa entrega. O que exige de nós é isso, gente: fé, confiança, entrega, né, entrega total ao Deus Todo-Poderoso. Maturidade na fé cristã é ser criança. Na fé cristã inverte as coisas. Na nossa vida, no dia a dia, a gente fala, precisa crescer, tem que amadurecer. A gente fala isso. Mas na vida cristã inverte. O mais maduro é o mais infantil. Porque é aquele que se entrega mais, é aquele que confia mais, é aquele que está mais aberto a ser cuidado por Deus. Né? Foi o que Jesus disse, não foi? Se não se converter como uma criança, não pode herdar o reino de Deus. Então a conversão, ela envolve esse ato, né, de entrega total. É disso que o Paulo está dizendo aqui. Mas o nosso culto, o que é o nosso culto racional? É o que envolve tudo. O que envolve não só o nosso intelecto, mas o que envolve também a nossa vontade, o que envolve também as nossas emoções. Irmãos, o Evangelho precisa alcançar, para ele fazer efeito na nossa vida, nós temos que estar abertos para que ele alcance a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Ele precisa alcançar essas partes de nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amolde aos padrões do mundo. Eu citei para vocês o platonismo, que é um padrão do mundo. Podemos citar o materialismo, é outro padrão do mundo. Podemos citar também o racionalismo, outro padrão do mundo. Empirismo e assim vai. Então existem diversas filosofias e diversos movimentos que regem as pessoas aí no mundo. E cada uma delas tem os seus pontos fortes. Cada uma delas tem as suas defesas na sociedade. Muitas vezes acaba entrando na igreja. De forma sorrateira, acaba entrando na igreja. E nós passamos a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. Nós passamos a acreditar em coisas que são desenvolvidas aí fora. Quando eu me casei, para vocês terem ideia, eu me lembro que eu recebi um cartão, como assim? Um cartão de... um presente, acho que tinha um presente, não vou lembrar o presente agora, mas tinha um cartão que dizia assim, que seja eterno enquanto dure. Aí eu olhei assim e falei, pô, a pessoa já está profetizando o fim do casamento. A mulher não era cristã, então ela estava trazendo o olhar do que ela aprendeu no mundo. Não. Menos mal, né? Que se viesse de uma pessoa da igreja ia ser mais complicado. Não é menos mal. Mas isso mostra, gente, como que as pessoas acabam fazendo... trazem ideias do mundo e muitas vezes nós achamos que isso faz parte do pensamento da igreja. Seja no casamento, seja no culto, seja na adoração, seja no trabalho. Se nós queremos que o Evangelho realize a transformação que ele tem que realizar, nós precisamos permitir
que Jesus Cristo reine de forma completa em nosso coração, em nossa vida. Completamente. Isso tem que envolver os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vão atuando, eles vão acontecendo. Alguns nós nem gostamos deles. E aí o que nós fazemos com esses pensamentos? Nós submetemos eles ao plano de Deus, à vontade de Deus, ao que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Tá, a Miriam aí, que é psicóloga. A gente consegue ou não consegue, Miriam, forçar o nosso pensamento a pensar coisa boa? É possível, não é? A gente consegue. Tem que querer, né? Tem que querer. Tem que julgar, tem que fazer julgamento do próprio pensamento. Nós temos que julgar, será que isso que eu estou pensando tem sentido? Será que isso está dentro da palavra de Deus? Puxa, eu estou pensando uma forma aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Você está fazendo crítica ao seu próprio pensamento, dá para fazer. Você pode fazer isso. E aí você analisa, puxa, isso aqui que eu pensei está meio fora de sentido, não tem na Bíblia. Eu vou mudar aqui, vou começar a pensar dessa forma. E aí a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Devemos transformar a nossa mente, o nosso pensar. Eu conheço pessoas que se você tivesse, por exemplo, se a Karina estiver conversando com o Didi aqui, por exemplo, aí o cara já olha, o que a Karina está falando com o Didi? O que o Didi está falando? Já começa a entrar um monte de abobrinha na cabeça. E às vezes é uma coisa, não tem sentido nenhum. Vocês perceberam? A nossa mente, ela vai fazendo isso conosco. É por isso que ela precisa ser transformada. E aí, o que é importante, gente? O que eu falo? Gente, eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você tem uma dúvida, se você tem uma coisa para falar, a melhor maneira de resolver é falar. Fale, então. Comente, pergunte. Né? Tire a dúvida que está tendo. Mas não se deixe levar por pensamentos pecaminosos, por pensamentos que desonram a Deus, por pensamentos que te afastam de Deus. Olha o que Paulo diz aqui, eu vou ler para vocês, em Filipenses, no capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ver se é o 7 ou o 8. É o 8. Olha assim, olha. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso é mente transformada. Mente que pensa nas coisas de Deus. Lá em Colossenses 3:1, Paulo fala assim, ó, pense nas coisas do alto. Concentre a mente, o seu pensamento nas coisas que agradam a Deus. Irmãos, nós escolhemos se nós vamos usar o nosso pensamento de forma desonrosa ou se nós vamos usar o nosso pensamento de forma honrosa. Se nós vamos deixar o Evangelho transformar a nossa mente ou nós vamos deixar que a nossa mente seja, né, uma armadilha para as artimanhas de Satanás. Então nós devemos tomar muito cuidado com coisas que nós pensamos. Nós precisamos submeter o nosso pensamento à palavra de Deus. Submeter a nossa mente ao que Deus diz que tem que ser. A mente é um campo de batalha. Já escreveu uma pastora famosa aí chamada Joyce Meyer. Quem já ouviu falar? É pentecostal, né? Mas escreveu um bom livro, que ela fala exatamente dessa batalha da mente. Que é um livro bom. Não é um livro assim de profundidade teológica, mas é um livro bom. Né, onde ela trabalha exatamente a ideia, né, da nós trabalharmos a nossa mente, os nossos pensamentos para as coisas que agradam e glorificam a Deus. Então, irmãos, tem dúvida? Pergunte. Não sabe? Procure aprender, procure entender. Às vezes, recentemente eu tenho escutado assim pessoas com uma grande dificuldade no seu pensamento, às vezes sendo mexidas no seu pensamento, às vezes por argumentos fáceis, né, de se resolver, por um argumento que você olha assim meio sem sentido, mas a pessoa acaba sendo levada por esse tipo de coisa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cada vez mais colocar o nosso pensamento ao que está na palavra de Deus. Uma dica importante.
Quando você lê a palavra de Deus, concentre-se no que está escrito na palavra de Deus. E não naquilo que nós colocamos lá. Mas naquilo que está lá, que está escrito. Vou dar só um exemplo para vocês, uma vez que perguntaram. Eu vi um debate na TV, e a pergunta era assim, só para vocês terem ideia de submeter a mente à palavra de Deus. O Judas era salvo ou não era salvo? Foi a pergunta. Né? Se o Judas alguma vez foi salvo e perdeu a salvação. Era o debate. Porque aí foi um cara que acreditava que ninguém perdia a salvação e o cara que acreditava que perdia. Até então, tranquilo. Normal, é um debate, faz parte da fé cristã o debate. Mas aí, o rapaz entrou no Judas, que eu não sei por que foi entrar no Judas, o que Judas tem a ver com esse debate. Né? E aí o cara, por que eu falo isso? Porque não tem nenhum texto na Bíblia que fala que ele foi salvo ou não salvo. Não tem nada escrito lá. Aliás, tem algumas coisas escritas lá. Fala que ele era ladrão, né? Fala que ele roubava os cofres. E fala que Jesus escolheu ele um dos 12. Então, se alguém perguntar para mim, eu respondo assim, olha, Jesus escolheu um cara que roubou o cofre dele entre os 12. É só isso que o texto está dizendo. Ah, mas aí o argumento, sabe qual foi o argumento? Então, Jesus não poderia ter escolhido um dos 12 se não fosse salvo. Mas onde está escrito? Essa é a questão. Onde que se tira isso? Onde que se prova isso? Porque aí foi um argumento da nossa mente. Eu que bolei a minha lógica. Eu coloquei uma lógica lá. Não, se Jesus escolheu 12, os 12 que ele escolheu tem que ser todos salvos. Não tem sentido Jesus escolher um que não estava salvo. Não, eu só queria... Mas se tivesse escrito lá, Jesus escolheu 12 salvos, aí ele falou que ele escolheu 12 apóstolos, 12 mensageiros, 12 pessoas que ele escolheu. Que o seguiam, sim. Realmente seguiam. Inclusive, Judas estava lá entre os seus seguidores. Mas não fala se ele era salvo ou não. Porque se perguntarem para mim, eu nem sei. Eu não sei. Não está escrito. Não é? Aí se eu tivesse escrito, eu saberia. Eu não sei. Eu só sei que ele escolheu um e esse um roubou. Né? E o testemunho que o texto dá sobre ele é que ele roubou. Isso é ficar no texto. Isso é ficar no texto. Então eu achei que nem cabia ao debate a fala. Quando entrou no debate, eu falei, poxa, Judas nem cabe no debate aqui, porque tem poucos textos que falam dele, os textos não são completos, né? Fala que ele tirou a própria vida, que ele teve um remorso lá. Os textos que a gente tem, a gente podia falar de remorso, a gente podia falar de honestidade, mas talvez não, o termo de salvação ou não se encaixa tão bem, exatamente porque a Bíblia silencia nisso. Então, isso que é importante, gente, se concentrar no que o texto está dizendo claramente. Isso é ir transformando a nossa mente. Porque mesmo o movimento evangélico inventa muita coisa. Porque às vezes ela sai do que o texto está lá. E aí nós colocamos a nossa lógica, e a lógica a gente sabe de quem vem. Eu sempre falo isso para as pessoas, a gente não percebe, mas a lógica bíblica não é a lógica aristotélica. A lógica que nós estamos habituados em pleno século XXI, olha que coisa, é antes de Cristo ainda, é a lógica de Aristóteles. Aí depois vem o Kant. Essa lógica é que a gente fala no dia a dia sem saber. Essa não é a lógica bíblica. A lógica bíblica segue outros critérios, segue outros caminhos. E isso nós precisamos entender. Quais são os critérios desses pensadores aqui? Porque eles, apesar deles terem sido influenciados, né, pela língua grega, pela cultura grega, eles não eram gregos. Então, irmãos, renovar a nossa mente é nós moldar o nosso pensamento ao que o texto bíblico está dizendo. E ficar lá. E se prender lá. E levar cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Foi isso. Isso é um texto ainda de batalha espiritual. Esse texto que eu acabei de dizer fala de batalha espiritual. Nós levarmos cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Como é importante nós nos concentrarmos e ficarmos no que diz a palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque só assim nós vamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós entendemos a vontade de Deus? Quando nós nos concentramos, quando nós moldamos a nossa mente ao que está na palavra de Deus. Aí a gente consegue compreender a vontade dele. Quando nós olhamos pelas Escrituras, ela fala coisas que muitas vezes é contrário ao que nós pensávamos até então. Muitas vezes acontece, gente, eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu comigo. Eu já mudei de opinião muitas vezes, desde quando eu comecei a estudar de teologia. Ah, isso quer dizer que eu fico mudando para lá e para cá? Não, a base não muda. A base nunca mudou. Ela continua lá. Jesus continua sendo meu Salvador, isso nunca mudou. Eu creio na volta de Jesus, isso nunca mudou.
Eu creio que Jesus é meu Senhor, isso nunca mudou. Eu sei que a minha vida não tem sentido sem Ele, isso nunca mudou. Que Ele é o meu Rei, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Mestre, isso não muda. Agora, algumas coisas que eu achava, isso vai mudando. Isso vai mudando. Isso aí, as coisas, conforme nós vamos pesquisando, nós vamos aprendendo e vamos crescendo. Conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos crescendo como cristãos. E aí nós vamos percebendo, poxa, aqui eu poderia melhorar mais. Aqui é isso que Jesus está dizendo para mim. É assim que eu tenho que ser. E aí a gente aprende com Deus. Viu? Então, olha, rogo-lhes, sei que eu estou no horário, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, qual é o culto racional? Qual é o culto que agrada a Deus? Aquele que você se entrega por completo. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te louvamos por tua bondade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a nossa vontade, transforma as nossas emoções, para que nós, Senhor, sejamos cada vez mais, Senhor, próximos de Ti. Senhor, que a Tua palavra alcance todo o nosso ser, que a Tua palavra, Senhor, renove a nossa vida de forma completa e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, vai nos transformando cada vez mais à semelhança de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e pedimos que o Senhor continue, Senhor, atuando e transformando, Senhor, todo o nosso ser. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, Senhor, renova as nossas emoções, renova os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa vontade, Senhor, para que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, mas principalmente por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.